os irmãos com a paz do Senhor? Oh, glória, maravilha. Irmão, dá para sua vida. Deus, livro de Gênesis, sabendo que o nosso tema é Abacuque 3, né? Eu queria deixar essa palavra aqui, nós vamos tentar aqui no tema. Se encaixando aqui para você. Livro de Gênesis, capítulo número 15. Você abre aí, você pode tomar sua assento por um instante e vai procurando aí. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída para você, uma voz tão mansa, doce, suave, diz assim: meu filho, eu sou a saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar ao desespero o seu coração, Deus jamais permitirá no filho seu ser a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Quando tudo enfim parece acabado, sabe o que acontece? Logo vem o sentimento de perder, mas é Deus quem dá a última palavra. Ele tem, vai socorrer. Ele nunca morre, sabe por quê? Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, por não é o fim, não será. História não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Não será agora, confia que a história não vai terminar assim. Descanse fazendo assim você será. Sabe por quê? Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. Sabe por quê? Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado, não. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo e Ele está agindo. Ninguém pode impedir.
contigo. Ei, missionário, missionária, Deus está contigo. Aleluia! Oh, maravilha! Ele está contigo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então vamos no texto que está em Gênesis capítulo de número 15. Eu vou estar lendo alguns versículos do 15 e do 16. Capítulo 15, diz a palavra do Senhor. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor, meu pai, que me has de dar, pois eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: este não me tem dado filhos, por isso o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Mas veio a palavra, veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, e sim aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. 16, capítulo 16, que diz: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor, este quem? O Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de quem? Somente a terra. Vamos, o tema está por glória em Política Manasseno, em Abacuque, hoje já foi muito citado aqui, ontem aprendemos um pouco mais, né, através da nossa irmã chamada Maria, das Dores, né? Hoje já ouvimos irmãos falando um pouco, pincelando um pouco aqui sobre o texto de Abacuque 3, que é por sinal muito conhecido, muito familiar, muito simples, muito familiar, né? E essa junção aqui de familiaridade e simplicidade, elas nos dá uma amplitude no texto, o qual podemos inserir alguns contextos, como esse que nós temos aqui, vamos falar e tratar um pouco aqui nessa noite, dentro de Abacuque 3. E algumas coisas na manhã de hoje me chamam a atenção, porque não seria eu o ministro dessa noite, seria o evangelista João Pedro, mas pelo fato de ele estar no exército já há algum tempo, ele não pôde vir devido a uma operação em Realengo, é um bairro da Zona Oeste do Rio. Ele teve que estar presente nesta missão lá. Então, ele não pôde vir. João Pedro já esteve aqui alguns anos atrás como baterista, né, do Ministério Azar, né, e hoje ele é evangelista da casa do Senhor, pregador da palavra de Deus. Isso quer dizer que quando Deus tem um chamado na vida de alguém, o propósito dessa pessoa se alista, se habilita para o ídolo do Senhor, não é porque ela seja um baterista, ou um guitarrista, ou um baixista, ou um tecladista, que a pessoa tem que estar preso aqui. Eu costumo dizer para os irmãos, né, os jovens, adolescentes, que a gente costuma a estar ensinando, conversando, o seu limite não é atrás de um instrumento, o seu limite vai muito mais além, porque o ídolo é para todos. E entregar o Evangelho a toda criatura, né? Isso é a tempo e a fora de tempo.
Então, nosso ministério não termina aqui. Nosso ministério ele vai muito além das paredes, das 4 paredes lá fora. E evangelista hoje, João Pedro, se tornou um pregador da palavra do Senhor. Nós vamos aqui tentar falar um pouco daquilo que Deus veio colocar no nosso coração nesta manhã, dentro do livro de Abacuque, o qual, por sinal, ele tem 4 capítulos. Os 4 capítulos resumem todo o capítulo 3. Resume o capítulo 3. O texto em apreço ao qual nós lemos, ele também é um texto muito conhecido de Gênesis. Quem ouviu falar do chamado de Abraão, antes da sua mudança de identidade. Quando o Senhor ele vai chamá-lo, vai fazer uma promessa. E tudo aquilo que Deus promete, ele cumpre. Ele não falha com a sua palavra. E o Senhor ele prometeu a Adão o quê? Um filho, um herdeiro, alguém para dar sequência àquilo que Deus tinha na sua vida, na sua história, no seu. E o passado tempo, ou o tempo, vai deixar Sarai preocupada, porque o tempo está passando. O tempo na mente dela está passando para ela, porque para Deus não estava passando, estava tudo no seu tempo, porque Deus não perde controle de nada. Por mais que a gente, em algumas fases da nossa vida, nós perdemos o controle, foi assim com o discípulo também, quando Jesus diz assim: ei, passeis para o outro lado, porque eu vou além orar. O discípulo entra no barco já munido de uma palavra, e a palavra é: passe para o outro lado. Deus já tinha ali, Jesus já tinha liberado uma palavra: vocês vão, passe, porque eu vou para o monte, eu vou orar. Agora imagina aqui esse detalhe: como que Jesus iria atravessar o mar, sendo que o barco da sua cometida já estava passando? Mas Jesus estava no monte orando, e lá no monte orando, Jesus percebe agora lá no mar que os discípulos estão enfrentando uma grande tempestade, um vento forte, ondas altas. Eu fico imaginando, com o jeito do texto aqui, Jesus olhando lá de cima e vendo os discípulos tentando remar, e o vento vindo, tentando, e apavorados. E Jesus olha, e Jesus começa a descer do monte, e Jesus agora ele sai da terra e começa a andar sobre o mar. Oh, meu Deus! E ele pega e começa a andar sobre aquele mar, e os discípulos estão ali apavorados, tentando. Meu general de batalha. E quando eles avistam Jesus, eles vão achar que é um fantasma. E os discípulos estão achando assim: nós já perdemos o controle, não tem mais jeito. Eu fico imaginando Pedro, que era expert em embarcações, imaginando: eu já vi de tudo, mas um vento como esse, não estamos conseguindo, não vamos passar, não vamos atravessar. Fico imaginando Pedro perdendo a estabilidade, perdendo o controle. Mas a minha falta de estabilidade de controle não tira a estabilidade de Jesus. A minha falta de controle não tira a falta de controle de Jesus, porque Jesus não desce do monte correndo, Jesus desce andando. Ó, está vendo o detalhe aqui no texto? Jesus desce andando, calmo, tranquilo. Eu disse que está se descabelando. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. Parece que tudo vai dar errado, mas Jesus está dizendo assim: calma, Deus ainda não te esqueceu. Aleluia! Jesus chega, eles vão ver Jesus, pensa que é um batata, manda eles vir. Não conhece o texto. Eu quero dizer aqui que a instabilidade, a minha falta de controle, não tira o controle de Jesus. E a instabilidade de Sarai aqui
tinha conversado com ele, né? Abraão já tinha exposto que a mulher é estéril, e o mordomo aqui é Damasceno, tal. Não, fica tranquilo, Abraão, porque vai vir da sua entranhas. O herdeiro vai vir daí, fica tranquilo. E o tempo está revelando que Sarai agora, ela está perdendo o controle, a instabilidade. E ela vai querer dar um jeitinho, vai querer ajudar Deus. Está vendo aqui ela ajudando Deus? E ela vai chamar Abraão, vem cá, minha serva Agar, ela como mulher, assim a gente vai na sequência, porque eu já estou velho, né? Você também aí, e vamos ajudar o Senhor, que eles querem todo, né? Ele deixa aquilo que ele ouviu lá e vai dar ouvido ao homem. Vamos trazer para cá? Para o homem, para a mulher, para o ser. Mas Deus já tinha prometido. Deus não se esquece das suas promessas. E se Deus prometeu, aguarde, fica firme. O texto de Abacuque vai dizer que, agora que Abacuque, no seu capítulo 1, não sei como está na sua epígrafe, mas começa no capítulo 1 dizendo a queixa de Abacuque. Abacuque. A queixa de Abacuque. E quem se queixa de alguma coisa está expondo uma necessidade, mas em forma de murmuração. Sim ou não? Sim. Abacuque, aí que a iniquidade de Judá. Vai falar sobre a iniquidade. Mas quem está falando sobre a iniquidade é Abacuque. E a forma que ele está falando é a murmuração. Aí nós vamos ver um detalhe aqui. Um detalhe que no mesmo capítulo 1, logo depois vem a resposta de Deus sobre as queixas de Abacuque, sobre a iniquidade de Judá, do seu povo, do povo que é adorador, foi dito aqui, do povo que é adorado, mas estava andando errado, tudo errado. Aí Deus vai dar a resposta. Aí dentro da resposta de Deus, nós vamos ver aqui no capítulo 1 também o protesto do profeta. Primeiro foi a queixa, depois foi o protesto. Ele protesta diante da resposta de Deus, porque Deus está dizendo assim: é meu povo, está adorando, mas está errado. E pelo seu erro, eu vou levantar alguém que vai bater. Ó, porque tem luta que eu passo, tem luta que nós passamos, que a gente procura com as nossas próprias mãos. Sabe por quê? Por causa do erro, por causa da falha. Como foi dito aqui, não adianta eu vir para cá adorar, sendo que em casa estou errado. Não adianta eu vir para a igreja, de repente, ao olhar de quem está vendo, parece até que é adorador, mas é falso. Porque João diz assim: eu vim procurar os verdadeiros, que me adorem, em espírito e em verdade. E se Deus está dizendo assim, vim procurar os verdadeiros, é porque tem verdadeiro tem falso. E quem procura quer achar alguma coisa. Ele está olhando assim, está até adorando, mas com falsidade. Porque foi falado aqui sobre sentimento. E sentimento é assim. Tem gente que diz que ama, mas maltrata. Ó, trata-se de sentimento. Isso está dizendo assim: vou procurar os verdadeiros. Porque no meio daqueles que parecem que a multidão está junto, está andando, está indo atrás, está indo para tudo qualquer lado, mas só é multidão, não é discípulo. É verdade. Porque uma coisa é ser discípulo, outra coisa é ser multidão. Meu Deus. Porque na multidão tem um servo, mas Deus vai separa servo de discípulo. Porque discípulo de João 2 vai tratar que Jesus foi convidado para um casamento e também foi o seu discípulo. Só que
2, e foi com Jesus, seu discípulo. Já no versículo 11, está dizendo assim: e manifestou o Senhor que iniciou, ou principiou, né? Jesus aqui os seus sinais. Lá no versículo 11 do capítulo 2 de João. Versículo 11 do capítulo 2 de João. Só que no versículo 2, o texto diz que foi convidado Jesus e os discípulos. Como que Jesus tinha discípulo no versículo 2, sendo que os seus sinais só começou no versículo 11? Isso revela para mim e para você que discípulo não é formado através de eis que eu te digo. É assim mesmo. Discípulo é formado através de ensinamento, é de palavra, é de Bíblia. É por isso que nos nossos cursos de ensinamento, de palavra, de estudo, o público é menor. Mas abre uma campanha na sexta-feira de cura, libertação, de profecia, de revelação. Vai vir o quê? Vai vir multidão. Isso atrai. Isso atrai sim, é bom. Jesus sempre teve isso. Aonde Jesus estava, alguma coisa acontecia e a multidão era grande, mas o discípulo era pouco. Era pouco. Então não se preocupe, pastores, líderes, ministros, se no seu ministério tiver altos e baixos. Porque tinha multidão seguindo a Jesus, mas que ia para ele do monte, era pouco. Aleluia. Eram os separados. Eram aqueles que tinham profundidade. Glória. Foi dito aqui que isso é profundidade, né? E vendo profundidade, eu vejo aqueles que iam lá, opa, tem água que está dando os arqueiros. Tá bom, Jesus, até aqui, já estou molhando. Não, meu filho, vai mais um pouco, mergulha um pouco mais. Tem água, já está dando o joelho, Jesus, tá bom aqui? Não, meu filho, vai mais, eu tenho contigo, é mais profundo. Lembra quando Jesus ele vai chamar Pedro? Mostrou, foi convidado, emprestou o barco, foi ensinado, ministrado através da palavra. E o primeiro convite: volta lá, onde tudo deu errado. Volta lá onde tudo deu errado. Eu estou dizendo, para que tudo dê certo, você precisa voltar onde tudo deu errado. Porque é lá que eu vou operar, é lá que eu vou trabalhar. Eu estou entendendo, Jesus. Sabe, Pedro? Lança a rede. Senhor, eu tenho todo o conhecimento, eu fui ensinado, eu fui treinado, eu fui dizendo aqui, conectando, eu fiz faculdade de pesca, eu aprendi com os melhores, que foi meu pai, que aprendeu com meu avô, que aprendeu com o tataravô da região. Eu sou o melhor, eu entendo do tempo, eu entendo do mar, eu entendo aqui da região. Só que Jesus está dizendo assim: você pensa que entende, mas se eu não estiver no barco, nada acontece. Glória a Deus. Lança! Só que isso ele aprendeu lá atrás, de manhã lá na consagração, lá na praia. E ele vai dizer assim: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E ele tem a maior pesca da sua história, da sua vida. Só que Jesus diz assim: ei, a pesca foi grande, né? Larga isso aí. Sabe o que Jesus dizendo para Pedro? O que eu tenho contigo é muito maior, é muito melhor, é coisa sobrenatural. Mas se você não sair desse comodismo, da onde você pensa que acha que sabe tudo, você nunca vai viver o extraordinário que eu tenho para você. Aleluia. Você nunca vai viver o sobrenatural que eu tenho para a sua vida. E sobre isso, irmão, abrange muitas áreas da nossa vida. Na nossa vida financeira, na nossa vida ministerial, na área da saúde. Isso tudo abrange. Você sair do comodismo, você sair da sua zona de conforto, partir para cima. O texto vai dizer assim: sujeitai-vos a Deus.
e resistir ao. E o que vai acontecer? Ele sujeitados a Deus e resistir ao. Aleluia. E o que é resistência? Há um texto da Bíblia que diz que a água ela resiste à pedra. Por quê? Porque a pedra ela é resistente, sim ou não?